declaro promulgada a emenda constitucional número 86 de 2015. Esse foi o dia em que o poder do presidente da República começou a derreter. Com a promulgação desta emenda à Constituição, o Legislativo sorrateiramente usurpou as competências do Executivo. Em meio a suspeitas de corrupção, bilhões de reais desviados e diversos políticos envolvidos, existem dezenas de investigações no Supremo e a PEC da blindagem tem a ver com isso. Quais prejuízos essas emendas parlamentares trouxeram ao Brasil? Como Eduardo Cunha sequestrou e colocou o orçamento no colo do Centrão? Por que Bolsonaro deu mais dinheiro a Arthur Lira? Como o STF e parlamentares independentes combatem essa distorção? E o que Lula pode fazer para o governo voltar a mandar no orçamento federal? Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Quando a PEC 86 foi promulgada, 2 dias antes, o país testemunhou milhares de pessoas nas ruas contra a corrupção. 15 de março de 2015, domingo de ruas e praças cheias em cidades dos 26 estados e do Distrito Federal para manifestações contra a corrupção. Naqueles atos, eram comuns os cartazes e gritos pedindo o fim da corrupção. O que aquelas pessoas talvez não soubessem é que, enquanto elas pressionavam o Congresso para tirar uma presidenta eleita, esse mesmo Congresso aproveitava que o governo estava emparedado para enfraquecê-lo ainda mais. Numa democracia capitalista, o poder está no dinheiro, com aqueles que controlam o orçamento. E os parlamentares conquistaram mais poder no momento em que o pagamento das emendas pelo governo se tornou obrigatório. E uma denúncia vinda de um ex-prefeito maranhense pode ser um indício de como funciona essa nova dinâmica política das emendas impositivas. Eudes Sampaio era prefeito de São José de Ribamar, Maranhão, um homem acostumado à rotina da gestão municipal, mas nada o preparava para a tempestade que se avizinhava. Em 2020, após a prefeitura receber cerca de 6,67 milhões de reais em emendas para a saúde, ele ouviu de alguém o que nenhum gestor sério gostaria de escutar: falta acertar o meu. A voz era de um tal de Pacovan, um agiota que era intermediário de gente graúda, segundo denúncia da PGR. Outros prefeitos cederam, mas ele resolveu denunciar. O que emergiu foi uma rede que se estendia até Brasília, com deputados do PL de Bolsonaro sob suspeita. Já falo quem são eles. Antes, preciso contar como as emendas parlamentares dominaram o orçamento desse jeito. O processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, concluído em 2016, constituiu um ponto de inflexão na relação entre os poderes legislativo e executivo no Brasil. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Nesse contexto, a figura de Eduardo Cunha, o chefão da Câmara dos Deputados na época, emergiu como um dos principais articuladores dessa nova dinâmica. Ele foi um dos líderes do movimento para tornar as emendas parlamentares obrigatórias. A proposta foi apontada por Eduardo Cunha na campanha à presidência da Câmara dos Deputados como uma proposta prioritária. Seu objetivo era eliminar a necessidade de negociação política com o Executivo na hora de liberar as verbas, garantindo a execução dos repasses independentemente da vontade do governo. Essa movimentação culminou na aprovação da PEC do orçamento impositivo, que institucionalizou a influência do Congresso sobre o orçamento e faliu a lógica de barganhar consenso político por recursos federais. Essa PEC obriga o governo a liberar os recursos das emendas parlamentares ao orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Afinal, por que um deputado estaria disposto a negociar apoio a pautas de interesse nacional se o que ele deseja está garantido? O volume de recursos vindo de emendas parlamentares aumentou 11 vezes desde o período em que esse processo começou, lá em 2015, enfraquecendo a capacidade do Executivo de planejar e executar políticas públicas de longo prazo. Hoje, fica óbvio como aquelas pessoas que estavam indo às ruas exigir moralidade, transparência e combate à corrupção acabaram ajudando a criar um esquema blindado, opaco e que, talvez, mais desviou dinheiro público na história do Brasil. Mas como chegamos até aqui? O Congresso continuou redesenhando o regime orçamentário a seu favor por meio de outras 3 emendas constitucionais, todas aprovadas com aval do governo de Jair Bolsonaro, contando inclusive com a articulação decisiva de seus ministros militares. A primeira, em 2019, obrigou o Executivo a pagar também as emendas das bancadas estaduais. No mesmo ano, a segunda criou as chamadas emendas PIX, onde o dinheiro enviado pelo deputado caia no mesmo dia na conta da prefeitura, muitas vezes sem identificação de quem mandou, nem projeto de como será usado. Em 2022, a terceira praticamente dobrou o valor das emendas individuais, passando de 1,2% para 2% da receita corrente líquida do país. Traduzindo, o que era bom ficou ainda melhor. O ápice da distorção orçamentária veio com o chamado orçamento secreto.
A falta de transparência sobre os nomes dos congressistas e os critérios de distribuição do dinheiro foi a principal característica desse esquema, que se tornou um pilar na relação entre o governo e o Congresso, marcando a relação promíscua entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. A prática foi declarada inconstitucional pelo STF em 2022. Contudo, os ataques do Congresso à transparência levou à criação de novos mecanismos. Com a queda do orçamento secreto, o Legislativo apostou no que já funcionava e consolidou as emendas PIX. Em São José de Ribamar, a verba que o município havia recebido foi desse tipo, sem identificação alguma de quem mandou. A investigação da polícia começou a escavar mensagens no celular de Pacovan, com interceptações de áudios e outros arquivos. 3 deputados federais do PL, Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, segundo a PF, orquestravam o esquema. Eles escolhiam o município para receber as emendas e depois exigiam um retorno de 25%. Cerca de 1,6 milhão no caso da cidade maranhense. Relatório da PF descreve que Pacovan, ligado a eles, visitou casas do prefeito insistindo na cobrança. Mas será que levará à condenação dos políticos envolvidos? Daqui a pouco eu conto em que pé estão as investigações. O aumento expressivo de 6,14 bilhões para 44,67 bilhões de reais em uma década demonstra o sequestro do orçamento pelo Legislativo, que passou a controlar uma fatia cada vez maior das despesas discricionárias, aquelas que o governo pode gastar livremente, por assim dizer, priorizando a lógica local do gasto em detrimento de políticas estratégicas de alcance nacional. Como é possível administrar um país desse jeito? Como planejar a longo prazo, definir prioridades e agir de maneira coordenada para atender as necessidades do povo, pagando um pedágio desse tamanho aos parlamentares? A proibição do orçamento orçamento secreto, não parou o Centrão nem resultou em um sistema mais transparente. Poucos parlamentares se dispuseram a peitar Arthur Lira e combater o esquema que dava cada vez mais poder ao Centrão. Primeiro porque muitos concordavam e trabalhavam para isso. Depois tem aqueles que até podem discordar, mas não fazem nada por terem rabo preso ou medo. Outros simplesmente não querem lidar com revide, perseguição e tudo que os chefes do esquema estão dispostos a fazer para continuar agindo nas sombras. O caso do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, é emblemático. O parlamentar tem feito graves denúncias contra o orçamento secreto, inclusive apontando Arthur Lira como o líder do esquema. O deputado e seu partido, o PSOL, foram responsáveis por iniciar a ação judicial que fez o STF suspender a destinação das emendas lá em 2024. A resposta a essa atuação foi uma perseguição política que culminou na abertura de um processo de cassação contra Braga no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, está roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir. A campanha Glauber Fica mobilizou a sociedade civil e segue como a iniciativa mais contundente de enfrentamento ao Centrão no Congresso. Coube então ao STF tentar impor algum limite a essa farra. O Poder Judiciário tem atuado como principal contraponto à falta de transparência e ineficiência do orçamento impositivo. Após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, o ministro Flávio Dino assumiu a relatoria das ações que questionam as emendas parlamentares. Em uma de suas primeiras medidas, Dino determinou a suspensão do pagamento de emendas suspeitas e proibiu o orçamento secreto. As investigações trouxeram à tona a dimensão criminal do problema, com indícios de superfaturamento, desvio de dinheiro e favorecimento em licitações. E você, acha que é possível fazer o Legislativo abrir mão desse poder e recuar? Escreve pra mim aí o que é que você pensa sobre isso nos comentários. Quebra-ossos e Odoacro em cidades do Maranhão. Corbã, no Acre, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Overclean, na Bahia e em Pernambuco. E a sugestiva Emenda Fest, no Rio Grande do Sul. Para além desses nomes perspicazes que batizam as operações tocadas pela Polícia Federal, o que chama atenção aqui são os números de políticos envolvidos. Segundo um balanço preliminar, os ministros do STF estão à frente de inquéritos que envolvem cerca de 80 parlamentares e ex-parlamentares. A PEC da blindagem faz parte de uma manobra do Congresso para dificultar as investigações do Supremo, principalmente as relacionadas a essas operações. A estratégia de controle do orçamento federal pelo Legislativo teve o seu impacto mais visível nas eleições municipais de 2024. As emendas parlamentares não apenas garantiram a influência dos congressistas em suas bases eleitorais, mas também distorceram o processo democrático. Essa lógica clientelista se manifesta de forma evidente na destinação de verbas públicas para prefeituras de familiares de políticos, principalmente por meio das emendas PIX.
Essas transferências irrigam os cofres de pequenas cidades chefiadas por pais, irmãos e esposas de parlamentares, alimentando feudos políticos e perpetuando o poder entre a família. Em março de 2025, o Supremo aceitou tornar réus os deputados do PL investigados. A denúncia foi aceita por unanimidade pela primeira turma. E em setembro, os 3 foram interrogados no STF, negando as acusações. Uma condenação nesse caso pode representar muito mais que justiça. Pode ser um precedente incapaz de frear de vez o saque sistemático do orçamento secreto. E o que o governo Lula está fazendo para se esquivar disso? Para acabar com o orçamento impositivo, o governo precisa do apoio do Congresso Nacional, pois o mecanismo está estabelecido na Constituição Federal. E já concordamos que o Congresso não quer perder essa mamata. Sem enfrentar a questão pela raiz, não dá para fazer muito além de remediar. E é isso que o governo tem feito. Negocia com o Centrão aqui, buscam algum acordo pontual ali, atrasa o pagamento por alguma tecnicidade, contingencia alguns bilhões por causa do arcabouço fiscal, mas sempre acaba liberando outros tantos. Apenas a pressão popular pode fazer o Congresso recuar e restabelecer as capacidades do governo federal de executar o orçamento de acordo com as prioridades coletivas. Até porque é o governo federal, com seus ministérios e servidores, que possui a capacidade técnica de tocar projetos estratégicos ao país. A verba, que já é limitada pelo teto de gastos, acaba pulverizada em ações pontuais, atendendo interesses pessoais, resultando em má aplicação do dinheiro público. Para que o Brasil avance socialmente, é imperativo que o atual modelo de emendas seja desmantelado. Os direitos sociais garantidos pela Constituição de 88 foram desidratados pelo teto de gastos. Com o investimento público contido pelo arcabouço fiscal, cada centavo faz diferença. Falamos mais sobre isso nesse vídeo, mostrando como os serviços públicos vão colapsar no Brasil em 2027. Você pode assistir agora, mas já adianto que vai faltar dinheiro para a saúde e a educação se nada for feito. Muito obrigado e até a próxima.